Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou graduado em administração e pós-graduado em MBA em gestão pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Antes de iniciarmos o conteúdo da primeira aula, pessoal, vamos passar pelo sumário do curso, né? Para que nós possamos entender e compreender todas as nuances do curso aí de responsabilidade civil do Estado. Então, no primeiro capítulo, nós iremos abordar sobre os fundamentos da responsabilidade civil do Estado, tá? De forma geral. Posteriormente, no próximo capítulo, né, no 2, nós iremos ver essa responsabilidade objetiva, tá? No capítulo 3, nós veremos os pressupostos, né, da responsabilidade civil do Estado. As questões dos atos lícitos e ilícitos nós veremos no capítulo 4. No capítulo 5, né, as teorias de excludentes de responsabilidade. No capítulo 6, sobre a responsabilidade por omissão, né? No capítulo 7, a responsabilidade por atos legislativos e judiciais. O capítulo 8, nós iremos abordar sobre as ações indenizatórias e a reparação de danos. No capítulo 9, jurisprudência relevante. E no último capítulo do curso, o capítulo 10, nós iremos tratar sobre as perspectivas futuras. Então, no capítulo 1, né, os tópicos serão o conceito de responsabilidade civil do Estado, a evolução histórica e os princípios fundamentais que vão estar aí relacionados a essa questão da responsabilidade civil do Estado. Então, vamos iniciar aí o capítulo 1. Logo de início, é interessante nós entendermos a questão do conceito, né? O que seria responsabilidade civil do Estado. Então, vejamos. O conceito da responsabilidade é um dos pilares fundamentais do direito administrativo. Então, ele se refere à obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros em decorrência de sua atuação administrativa. Então, o Estado aqui, pessoal, entende-se os entes federativos, seja a União, os estados, o Distrito Federal, bem como os municípios, tá? Então, qualquer dano causado a terceiro que venha fazer ali uma referência, né, seja pela atuação administrativa de um dos entes federativos, isso é a questão da responsabilidade civil do Estado. Então, de forma mais simples, em outras palavras, quando o Estado, no exercício de suas funções, ele causa prejuízo a indivíduos ou entidades, ele deve então ser responsabilizado. E qual que é a consequência disso? Ele vai ser obrigado a compensar as vítimas pelos danos sofridos, ok? Então, essa responsabilidade é crucial para garantir que o Estado, né, detentor do monopólio do uso da força e dos recursos públicos, não atue de forma arbitrária ou negligente. Então, pessoal, aquela questão, lembra lá da supremacia do interesse público sobre o privado? Então, quando a gente fala que os princípios eles não são absolutos, isso daí é uma importantíssima exceção ao poder de monopólio, né, da força do Estado. Então, o Estado, em alguns casos, por exemplo, nesse ponto, ele vai ser responsabilizado por qualquer ato que traga prejuízo aí para algumas vítimas, seja pessoas ou entidades. Beleza? Ainda sobre o assunto, a responsabilidade civil do Estado é intrinsecamente vinculada ao princípio da legalidade, que impõe que o Estado ele só pode fazer o que a lei permite, ok? Então o Estado, lembra, a gente tem um caminho e esse caminho da legalidade é onde o Estado ele pode e deve andar, ok? Então o que está dentro desse caminho da lei que o Estado não faz, ou seja, ele deixa de fazer alguma coisa que está na lei, ele é responsabilizado se ele causar dano, tá? E a mesma coisa, se ele sair desse traçado, né, e fizer algo que não está especificado na lei, ele também vai responder se, logicamente, se tiver vítimas, né, ou seja, se alguém ou alguma empresa for lesada por essa omissão ou essa ação fora das linhas, tá? O Estado ele é responsabilizado, ok? Então, o princípio da legalidade vai ser um dos princípios mais citados aqui nessa questão da responsabilidade civil do Estado. Então, pessoal,
Portanto, para a gente finalizar essa questão do conceito, quando o Estado ele age além dos limites legais e causa danos, ele deve ser responsabilizado por seus atos, ok? Então esse conceito ele não só envolve a reparação de danos materiais, mas também abrange a reparação de danos morais, afetando a vida, a honra, a dignidade e a liberdade dos cidadãos, tá? Então, pessoal, nós passaremos agora para a questão da evolução histórica. Como que a gente caminhou até esse conceito de responsabilidade, o Estado ser responsável pelos seus atos? Vejamos. Então, a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado é um fascinante panorama que nos leva através dos séculos. Então, vejamos, não é algo muito recente, tá? Já tem anos aí que vem caminhando. E isso reflete o quê? Mudanças significativas nesta relação entre o Estado e os cidadãos, ok? Então, historicamente, o Estado ele gozava de uma imunidade quase completa, quase absoluta, e o que significava que ele não podia ser responsabilizado por seus atos, independentemente de quão prejudiciais fossem, tá? Então, lembrando da figura do Estado na época do absolutismo, né, na Idade Média, então o rei, né, o Luís XIV, por exemplo, tinha a frase do "o Estado sou eu", tá? Então ele decidia, ele fazia e ninguém se ousava, né, a contrariar, por exemplo, a figura de um rei. Então esse princípio ele era conhecido como a soberania do Estado, tá? O Estado ele que manda, ele que decide, não importa se estava causando prejuízo a alguém, tá? Então antigamente era nesse formato, o Estado ele era imune. Então, no entanto, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, especialmente com o surgimento do Estado de Direito e a consolidação dos direitos humanos, essa imunidade absoluta ela foi gradualmente diminuída. Obviamente, o marco significativo dessa mudança, né, foi a Revolução Francesa, que estabeleceu então a noção de que o Estado ele deve sim ser responsabilizado por abusos de poder, tá? Abuso de poder, excesso de poder ou desvio de poder, ok? Então, desde então, os sistemas legais, né, ao redor do mundo, ele tem aí passado por uma evolução para criar mecanismos que permitem o quê? A responsabilização do Estado pelos seus atos. Beleza? Então, pós-revoluções, tá? O Estado ele foi sendo o quê? Responsabilizado pelos seus atos. Então, foi criando essa moderação. Então, frente a isso, a gente passa então para os princípios fundamentais que vão estar ligados a essa questão da responsabilidade. Então, dentro desse contexto, alguns princípios fundamentais orientam a aplicação dessa responsabilização. Então, um dos mais importantes, né, é o princípio da impessoalidade, que estabelece que a responsabilização ela não recai sobre os agentes públicos individualmente, mas sobre o Estado como um todo, ok? Então, esta responsabilidade ela vai cair para o Estado, beleza? E posteriormente o Estado ele pode ir lá cobrar do seu agente público, ok? Então isso significa que mesmo se um agente estatal ele age dentro dos limites de sua autoridade, o Estado ainda ele pode ser responsabilizado se suas ações causarem algum dano, beleza? Então lembra, o Estado só vai ser responsabilizado se houver um dano, ok? Então outro princípio essencial, foi o que nós mencionamos no início da aula, é a questão do princípio da legalidade. Esse princípio ele vai enfatizar o quê? A responsabilidade ela vai surgir, né, quando o Estado ele age contrariamente à lei, beleza? Ou seja, ele fere o princípio da legalidade, obviamente, aí que ele vai ter a sua responsabilidade, então, apontada, ok? Então, além disso, o princípio da causalidade estabelece também o quê? A necessidade de haver um nexo, né, de causalidade, claro, entre a ação do Estado e o dano causado. Se não tiver esse nexo, essa ligação, esse vínculo, essa responsabilidade ela não vai poder ser atribuída ao Estado, tá? Então, precisa-se, por isso que eu falo da questão do dano, só vai ser o Estado ele só vai ser responsável se houver o dano e se esse dano tiver, obviamente, um nexo causal com a atuação do Estado, tá? Então, tem o dano, vamos ver se o dano ele faz um link com a atuação do Estado. Se faz, o Estado vai ser responsabilizado. Caso contrário, negativo. Então, por fim, pessoal, o princípio da igualdade, o princípio da continuidade do serviço público
também desempenham um papel significativo na responsabilidade civil do Estado. O primeiro, no caso a igualdade, ele assegura o quê? Ele assegura que todos os cidadãos têm o mesmo direito à reparação, independentemente de sua posição social ou econômica, ok? Então, a gente vai reparar os danos de forma igual, independente de renda. Ah, ele é rico, ele é mais humilde, então o rico vai receber primeiro. Não, todo mundo recebe no mesmo jeito, tá? Independente de posição social ou econômica. O segundo ponto, que é o da continuidade do serviço público, reconhece que mesmo quando o Estado ele é responsabilizado, né, ele deve continuar a prestar os serviços públicos essenciais. Por exemplo, segurança pública, transporte público, saúde, tá? Então são serviços que o Estado ele não pode pausar, ele não pode parar, não pode entrar em greve, ok? Então mesmo o Estado sendo responsabilizado, às vezes por uma omissão, né, ou por uma parada que, né, já que é essencial, ele não pode ter uma pausa, greves, beleza? Então o Estado ele vai ser responsabilizado, mas de acordo com o princípio da continuidade, o Estado ele tem que continuar prestando esse serviço essencial, ok? E pessoal, para a gente finalizar o tema da primeira aula, nesse primeiro capítulo, esses fundamentos que foram abordados, né, da responsabilidade civil do Estado, eles formam o que nós chamamos de a base sólida sobre o qual todo o campo ele vai se sustentar, essa questão da responsabilização. Então, quando a gente compreende esses conceitos que foram passados aqui na aula, né, bem como esses princípios, os estudiosos e os profissionais do direito, eles estão mais bem preparados para quê? Para lidar com os casos complexos que envolvem a responsabilização do Estado e as questões de justiça e equidade que cercam esse assunto, tá? Então, isso, pessoal, essa aula aqui, ela vai ser de importância tamanha para a gente entender todo o processo de ato ilícito, quando que essa responsabilidade vai ser objetiva, quando que ela vai ser subjetiva, tá? Então, é interessante a gente entender esses conceitos, tá? Da questão da responsabilidade, a questão da história, como isso surgiu, quando que foi o pontapé ali, a chave, né? No caso das resoluções, e aí os princípios que vão o quê? Nortear. Por isso que eu falo, os princípios, pessoal, eles vão trazer, eles vão preparar o solo para que a gente possa entender e aplicar isso mais para frente, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Eu vejo vocês na próxima aula. Obrigado.